paz, igreja. Boa noite. Pode passar mais um. Hoje nós viemos trazer, um grupo de missões da Igreja do Jardim Marilene veio trazer notícia do nosso missionário, que nós somos parceiro, o missionário Osni Ferreira. Ele está no Oriente Médio e o objetivo dele lá é alcançar os árabes e muçulmanos. Então, nós entendemos que ele está num campo de perseguição, né? E ele trabalha lá com a tradução da Bíblia em pequenos trechos de vídeos. Ele também faz implantação de igrejas. E também nós sabemos de outro trabalho que ele faz lá, né, que nós não podemos divulgar, mas ele é um servo de Deus que tem trabalhado muito em prol do Evangelho lá, no meio do mundo árabe, que nós sabemos que é bem resistente. Mais um. Devido ao que ele faz, houve necessidade de haver um orfanato, e ele conseguiu, junto ao governo, que pudesse fazer esse orfanato. Então, o orfanato está sendo construído, com autorização do governo de lá, para que possa atender as crianças que são órfãs. Mais um. Aí a igreja, louvando a Deus lá, a igrejinha que eles implantaram lá, numa das regiões que ele não pode divulgar. E aqui é ele com os filhos. O filho dele foi estudar nos Estados Unidos, e ele está pedindo oração, porque a filha está sentindo muita falta do irmão, porque são só os três, e pela adaptação do filho dele lá nos Estados Unidos, para que ele possa se adaptar. Ele foi para os Estados Unidos para fazer faculdade, tá? Aí ele se despedindo do filho, indo lá para os Estados Unidos. E a semana passada, o nosso pastor, nosso reverendo Tiago, ele nos desafiou enquanto igreja piedosa, e nos desafiou a orar, não é? Orar e jejuar. A oração, irmãos, é algo imprescindível para o missionário, porque quando nós estamos no campo, nós lembramos dos rostos, do nome das pessoas que a gente sabe que ora pela gente. Ontem mesmo eu adentrei na aldeia sozinha. Eu entro a cada 15 dias, eu entro com um filho de coração, que é o Renato, que me leva, e mais algumas pessoas às vezes, mas de 15 dias eu entro sozinha. E ontem foi um dia, e às vezes, quando eu entro na aldeia, a primeira casa à direita é de alguém que é totalmente averso ao Evangelho. E eu vou porque a gente entende que o chamado ele é intransferível. E ele é irresistível. E nós vamos. E nós vamos porque nós sabemos que nós temos alguém que ora pela gente. Então, quando eu entro, igual ontem, um dia frio, e a única pessoa que estava acordada era ela. Estava lá sentada, esperando passar. E a gente passa, porque acreditando que é Deus que nos envia ali, que é Deus que nos levantou para ir fazer. E nós vamos. E também porque nós sabemos que tem alguém orando pela gente. A gente sente isso. As irmãs da SAF que estiveram lá em Salesópolis, né, Vânia? Na hora do ônibus, a Dê pediu no começo para a gente sair para eu orar. E quando ela falou, a missionária Fátima vai orar, que eu acabei a oração, uma irmã levantou chorando, falando, eu orei por você. E na hora, eu oro por você. Na hora, a gente sentiu uma koinonia, as duas começaram a chorar, porque sentiram. Porque é isso que a gente sabe. A gente sabe que tem uma igreja por trás da gente. A gente não está sozinho. Então, é muito importante orar. Orar pelo Osni que está lá. E vocês sabem o perigo que ele corre. Ele pode não voltar. Ele tem 2 filhos. Ele pode não voltar, mas ele vai. Porque a gente sabe que o chamado é intransferível. E ele é irresistível. Você não consegue resistir. Muitas vezes, meu filho fica muito bravo. Ontem mesmo ele ligou e falou, eu não acredito que você estava na aldeia, nesse frio, sozinho, eu não acredito. Eu nem vou falar nada, mas nós vamos, porque temos uma igreja por trás da gente. Então, orem pelo Osni. Aquilo que o pastor falou domingo, entre em contato, converse, procurem escrever cartas para as pessoas, porque isso é tão bom, a gente ouvir, encontrar com uma pessoa que você nem sabe o nome, ela fala, eu orei por você.
dá força, dá ânimo, você vai com intrepidez, com vontade, porque você sabe que você não está sozinho. É muito bom, por mais que eu estivesse sozinha ontem, eu entrei fisicamente sozinha, mas espiritualmente eu não estava sozinha. Por isso que eu não tive medo, por isso que eu fui, por isso que eu não tive frio e por isso que eu fui com alegria. Então, igreja, orem pelo Osni que está lá. Orem pelo projeto, igual o pastor falou, lá no Jaraguá, é a nossa congregação. Orem pelos missionários que nós temos falado aqui na frente. Nós não vemos pedir, você não vai ver um missionário pedindo recurso, é muito difícil, porque o recurso o Senhor dá. A gente nunca deixa de ir para o campo por falta de alguma coisa, mas nós necessitamos de oração. É a oração que nos dá gás, que nos dá força, que nos dá vontade. Orem por ele. E nós queríamos também falar, já que chegou, né, o projeto Abrace. Nós vamos lá para a aldeia Cagapatu. Pode ir mais um? É mato. Se preparem. Mais um. Nós vamos lembrar que nós estamos entrando na casa deles. Apesar de não ter parede, é a casa deles. Então, nós vamos com muito amor. Olha, esse é o espaço que nós vamos estar. Pode ir mais um? Ali ele já fez uns banquinhos para nos receber. Está fazendo uma área lá para fazer, usar arco e flecha. Pode ir. Um espaço bem gostoso de areia branca, tá? Então, a gente quer lembrar que, como a Vânia falou de manhã, nós vamos sair daqui 5 horas da manhã no sábado, tá? Então, todos procurem chegar na hora, porque é longe daqui lá, para que a gente aproveite bem o dia, como o reverendo falou. Cada família vai trazer um prato, para que a gente possa tomar o café junto lá com eles. Ter artesanato, para quem quiser comprar. Os jovens, nós vamos pedir para os jovens que têm as camisetas antigas, se puderem vir com as camisetas, porque vieram muita pouca camiseta, né, Vânia? Então, nós vamos dar as camisetas para os mais velhos. E os novos que tiveram as camisetas azul, aquela roxinha, se puderem ir de camiseta, melhor, para identificar o nosso grupo, que as camisetas não vão dar para todo mundo, tá bom? E se alguém tiver alguma dúvida, pode procurar a mim, a Vânia e a Dê. E eu sei que vai ser um dia assim edificante para nós. Tem que lembrar que a nossa igreja, a Igreja do Jardim Marilene, é a única igreja que faz esse projeto, que entra dentro de aldeias para fazer o projeto Abrace. É a única igreja que tem uma congregação indígena. E isso é para a honra e glória do Senhor. Não é porque nós merecemos, não é porque nós somos melhores. É porque o Senhor chamou a Igreja do Jardim Marilene de forma irresistível. E vocês disseram sim para esses projetos. Então, que o Senhor continue nos abençoando e nos firmando, né? Em Romanos 10, no final do capítulo 15, diz que quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho de Cristo. É isso que nós vamos fazer lá, anunciar. Então, que vocês possam estar orando. Eu vou pedir para a Lavínia estar orando pelas crianças do Jaraguá, e pelas crianças da aldeia de sábado, para que elas possam aprender com a gente, tá? E eu vou pedir para a Cida estar orando pelo Osni, pelos missionários que a nossa igreja tem feito parceria, e pelo Abraço sábado, para que tudo ocorra para a honra e glória do Senhor bem. Tá bom? Senhor, obrigado por mais um dia, por estarmos aqui aprendendo a Tua palavra. Abençoe as crianças do Jaraguá, Senhor, da tribo. Façam que elas aprendam a Sua palavra, Senhor, e sintam mais sede dela, para cada vez mais se aproximar de Deus. Senhor, obrigado por ter dado Seu Filho Jesus, um homem simples, humilde, mas que morreu na cruz para nos salvar e limpar os nossos pecados. Obrigado por tudo que você fez. Nos abençoe nessa tribo, Senhor. Faça que dê tudo certo. É isso que eu te peço e muito mais te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Pai
Pai de amor, de eterna bondade e misericórdia, que estás no mais alto, sublime trono de glória, nós estamos aqui, Senhor Deus, para Te louvar, engrandecer o Teu santo e excelso nome, Senhor Deus. Portanto, ó Pai, nos perdoe, Senhor Deus, se houver algum pecado ainda, Senhor Deus, que nós não sabemos, Senhor Deus, mas pecamos constantemente, Senhor Deus. Livrai-nos, Senhor Deus, de todo pecado, nos conduza, Senhor Deus, nos Teus caminhos, ó Pai amado. Ó Deus, nesse momento nós Te pedimos, Senhor Deus, humildemente, que essas pessoas aqui do Marilene, Senhor Deus, que está, ora, realizando esse projeto, Senhor Deus, esse trabalho maravilhoso, ó Pai amado, do ID, do orar, Senhor Deus, e do abraçar, Senhor Deus, esticar os braços até essas pessoas que estão longe, Senhor Deus, levando o Teu Evangelho àquelas pessoas que não Te conhecem, àquelas pessoas que não podem Te louvar como nós podemos aqui, Senhor Deus. Ó Deus, ser com cada uma dessas pessoas, ó Pai, fortificando, Senhor Deus, dando forças, ó Pai, dando condições, Senhor Deus, para que cada dia elas possam, Senhor Deus, estar fazendo esse trabalho, Senhor Deus, de forma que a agradar ao Senhor, ó Pai amado, que é o ID, ó Pai amado, é uma ordem, Senhor Deus. Nós Te pedimos, Senhor Deus, pelo Osni que está ali naquela localização, Senhor Deus, fazendo o trabalho, Senhor Deus, e obedecendo a Tua ordem, Senhor Deus. Que ele possa, Senhor Deus, ter condições, Senhor Deus, para o seu alimento, Senhor Deus, condições, Senhor Deus, com o alimento espiritual também, para que ele possa absorver a Tua palavra e possa transmitir aquilo que o Senhor quer, Senhor Deus, exatamente aquilo que o Senhor quer, que aquelas pessoas saibam de Ti, Senhor Deus. Que o Evangelho possa crescer, Senhor Deus, ser disseminado dessa forma, Senhor Deus. E através das pessoas aqui do Marilene, Senhor Deus, com as orações, ó Deus, com a ajuda de custo, Senhor Deus. E, ó Pai, muito obrigado por essa comissão que temos, que o Senhor ser com ela, Senhor Deus, crescendo e multiplicando esse grupo, Senhor Deus, que ora está pequeno ainda na Tua igreja, Senhor Deus. Dê, Senhor Deus, sabedoria, ó Pai amado, e discernimento, Senhor Deus, para que as conduza e fazer esse trabalho que é tão maravilhoso, Senhor Deus, que poucas igrejas fazem. É por isso que nós agradecemos, Senhor Deus, e em nome do Seu Filho amado Jesus, que pedimos também. Amém.